Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente entra agora na parte final da aula de Iluminismo. A gente, se não me engano, na aula passada terminou falando sobre o pensamento de Montesquieu, sobre a questão da separação de poderes. Tá? Ficou faltando um último pensador francês relevante aqui pra gente, e aí a gente dá prosseguimento. A gente tem que falar agora do Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau ele é muito famoso e muito importante. Ele tem uma relevância muito direta na formulação das leis, das constituições, dos sistemas de governo dos séculos XIX e XX, que não pode ser menosprezada. A própria Constituição brasileira, atualmente, ela traz um princípio que é retirado diretamente de Jean-Jacques Rousseau. Vamos tentar entender o pensamento desse cara e de onde ele tirava essas ideias. Primeira coisa é que o Rousseau vai dizer que nós, milhares de anos atrás, tá, de forma primitiva, vivíamos no chamado estado de natureza. Tá? Nisso, o Rousseau não se diferencia do Locke. Para o Locke também existia um estado hipotético de coisas milhares de anos atrás, no qual o ser humano não estava ainda vivendo em sociedade, era cada um no seu quadrado, tá? Cada um vivendo isoladamente. Essas duas teorias, essas duas suposições, tanto a do Rousseau quanto a do John Locke, não são embasadas em pesquisa histórica direta, elas são hipotéticas, elas são supostas. Tá? O Rousseau ele supôs que houve um estado, antes do estado de vida em sociedade, tá? Antes do estado civilizado de vida, um estado de natureza, no qual os seres humanos, ainda de forma primitiva, viviam ali no meio da natureza, sem organizações políticas, sem instituições econômicas, nem nada do tipo. Tá? Nesse estado de natureza, segundo Jean-Jacques Rousseau, o homem tende a nascer bom. Tá? O homem ele é naturalmente bom. Nós temos algo dentro de nós que tende para o lado positivo. Isso é o contrário do que supõe, por exemplo, o Adam Smith. O Adam Smith ele vai dizer que os seres humanos eles têm uma natureza humana egoísta, né? Uma natureza humana autointeressada, autocentrada, autorreferencial, não altruísta. Tá? Já o Rousseau vai dizer que não, nós somos altruístas, nós temos uma tendência a querer fazer o bem para o nosso próximo. Tá? Por que que então a sociedade ela é tão ruim, ela é tão terrível, ela é tão bagunçada como a gente sabe que ela é? Se todo mundo quer fazer o bem, tem uma tendência a fazer o bem, por que que nós não vivemos numa sociedade em que todo mundo faz o bem e que tudo funciona muito bem? Porque, segundo Rousseau, algo corrompe, algo estraga os seres humanos. Corromper aqui vem no sentido de estragar. Não é corrupção pensada no sentido, quando a gente fala de um político, por exemplo, esse político ele é corrupto. Né? Na verdade, a corrupção do político é só uma manifestação dessa corrupção geral que compõe a sociedade. Na visão do Rousseau, essa corrupção, esse estragamento, entre aspas, da sociedade, decorre da ganância. Os seres humanos, eles tendem a fazer o bem, eles gostam de fazer o bem, mas quando a ganância entra na equação, quando a ganância entra na jogada, os seres humanos eles acabam se desvirtuando, eles acabam seguindo caminhos muito ruins. E o que provoca essa ganância? O que provoca esse estragamento, essa corrupção da sociedade? Para Rousseau, é a propriedade privada. Tá? E aí, com isso, a gente já percebe que existe aqui uma oposição direta entre o pensamento de Rousseau e o pensamento dos liberais ingleses. Já na cabeça dos liberais ingleses, a propriedade privada ela é um direito natural, ela é uma tendência natural do ser humano. É o jeito correto de ser e de funcionar das coisas. Para Rousseau, a propriedade privada ela é uma deturpação, ela é uma coisa que se estragou e que deu errado no meio do caminho, em que os seres humanos eles acabam se tornando muito gananciosos, tendo seu coração corrompido por essa propriedade privada, e, segundo Rousseau, essa propriedade privada ela não é natural. Tá? Ela é fruto de uma violência, ela é fruto do roubo que um indivíduo faz sobre aquilo que antes pertencia a toda a coletividade. Vamos tentar entender isso melhor. Vamos pensar aqui, hipoteticamente, segundo Rousseau. Imagina o seguinte, você mora nesse prédio aqui. Esse é o prédio em que você mora. Está aqui a portinha de entrada do prédio, estão aqui as janelas, tá? As minhas janelas são muito bonitas, são muito perfeitas. E aí, você mora exatamente nesse apartamento aqui, tá? Esse apartamento, que está dentro desse prédio, ele está construído nesse terreno. Concorda comigo? Tá? Aqui no Brasil. O
que que havia nesse terreno 10 anos atrás? Provavelmente o seu prédio. Né? O que que havia nele 20 anos atrás? Talvez o seu prédio. O que que havia aqui 100 anos atrás? Possivelmente uma chácara, uma casa, alguma coisa do tipo. O que que havia aqui 200 ou 300 anos atrás? Possivelmente um engenho de açúcar. O que que havia aqui 1000 anos atrás, onde hoje está esse terreno que é a sua casa? 1000 anos atrás, esse terreno provavelmente era uma área de floresta, tá? Cheia de arvorezinhas. Aqui, eventualmente, algumas tribos indígenas, 1000 anos atrás, andavam, circulavam por aqui, usavam essa área, ocupavam, e depois elas iam embora para outra área. E essa área de floresta que ela ficava livre para que uma tribo diferente, para que um grupo diferente de indígenas pudesse vir e ocupar também. Essa terra aqui, ela não era propriedade exclusiva de ninguém. Tá? Isso aqui não era propriedade exclusiva de um indivíduo ou de um grupo. Era algo que estava na natureza, que alguém poderia vir e usar, e depois, quando não estivesse mais usando, ir embora, né? E aquilo ficava para trás e outros poderiam vir e usar. Quando os portugueses chegam aqui, eles usam atos de violência, tá? Eles usam brutalidade, eles usam armas, eles usam, inclusive, estratégias de guerra biológica, de contaminar os índios, né? Os indígenas propositalmente com doenças, para eliminá-los, enfim. Eles usam de estratégias muito violentas para eliminar esses índios, tá? Colocar uma cerca aqui nesse terreno, eles vão colocar cercas aqui nesse terreno, vão derrubar essas árvores, plantar alguma coisa, fazer um engenho, construir uma casa. Ou seja, é um ato de violência para pegar algo que antes pertencia a outras pessoas. Não pertencia a essas pessoas em caráter individual, mas pertencia a elas de forma coletiva. Tá? É como se, vamos pensar aqui um exemplo meio doido, é como se você tivesse o hábito de ir à praia de Ipanema. Tá? Você, todo final de semana, antes da quarentena, pegava o metrô, ia lá para Ipanema, botava uma toalha na areia, tá? Ficava pegando sol, se banhava na água e tudo mais. Aí, de repente, vem alguém com uma arma, expulsa todo mundo que está ali na praia, bota uma cerca e fala, a partir de hoje esse terreno é meu. A pessoa vai aterrar aquele terreno todo, tá? Vai criar uma barreira para o mar não chegar e vai construir um prédio ali. Aquela pessoa, ela não roubou de Joãozinho, ou de Pedrinho, ou de Zequinha, ou de Mariazinha. Aquela pessoa, ela roubou aquele terreno de toda a coletividade. Tanto a coletividade presente, quanto a coletividade futura. Porque privou os diversos indivíduos que usavam aquele terreno nos dias de hoje e os indivíduos que poderiam no futuro vir a usar aquele terreno de usufruir dele. Então, ao fazer isso, estaria se assemelhando, na visão de Rousseau, a um ladrão comum, a um bandido comum, que na esquina bota uma arma contra a sua cabeça e pega o seu celular. O celular era seu, você usava, e agora esse ladrão ele se apropriou daquilo, tomou e passou a usar para si. Então, na visão de Jean-Jacques Rousseau, é como se a propriedade privada, é como quando se alguém se apropria privada exclusivamente de um terreno, esse alguém está roubando toda a coletividade. Associa comigo aqui as ideias. Pensa na questão do cercamento dos campos, das enclosures, lá no contexto das revoluções, da Revolução Industrial Inglesa. Tá? O que a elite inglesa fez, o que a gentry, a nobreza, né, pequena nobreza e a própria burguesia fizeram, foi usar força, usar violência, praticada pelo Estado, porque essa burguesia ela toma controle do Estado, ela passa a ser a dona do Estado, ela é a única que exerce o poder do Estado, e ela usa a violência que o Estado pode praticar para impedir que as pessoas usassem uma coisa que até então era sua. O que Rousseau vai dizer é que todo o planeta Terra, em algum momento, foi assim. Não, esse exemplo não cabe só para o Brasil, de 520 anos atrás, que começou a ser ocupado, povoado de forma violenta pelos portugueses. Todo o planeta Terra, 50 mil anos atrás, poderia ser usado por qualquer indivíduo que quisesse, que pudesse, que tivesse condições para isso. Tá? Tudo era propriedade coletiva. E aí, alguns grupos aqui e ali começaram a se apropriar individualmente dos terrenos, da terra, e com isso privou que outros grupos, outros indivíduos pudessem também usar e se beneficiar. Então é como se alguns indivíduos roubassem aquele terreno de todos os outros e, com o passar do tempo, eles passam esses terrenos para os seus filhos, que passam para os netos, que passam para os bisnetos, que talvez vendam para outras pessoas ou comprem de outras pessoas e assim por diante. Mas a questão é que na origem, toda a propriedade privada para Rousseau, ela é um roubo. Tá? Ela é fruto de um ato violento de um grupo contra a coletividade, contra a humanidade como um todo.
Então, para Rousseau, o caminho para se acabar com essa ganância, com essa corrupção, é acabar com a propriedade privada. Pare e pensa, quando um político corrupto rouba dinheiro dos contribuintes da sociedade, ele faz isso por ganância. Quando um assaltante assalta alguém ali na esquina, ele faz isso por ganância. Tá? Então, para Rousseau, essa ganância é justamente o desejo que alguns têm de obter propriedade privada a qualquer custo. Tá? A forma de, portanto, não ter mais corrupção política, de político roubando dinheiro da sociedade, de não ter mais assalto, furto, é justamente acabar com a propriedade privada. É tudo ser de todo mundo de forma coletiva. Tá? Agora vamos pensar em tentar entender o que Rousseau está querendo dizer com isso. Significa que você está na sua casa, vem alguém e pode te expulsar da sua casa, ou então ocupar o seu banheiro e falar, olha, agora a partir de hoje o seu banheiro é minha casa? Não, não é disso que ele está falando. Tá? Pare e pensa. Você, cidadão comum, pode ir até a pracinha da esquina e se sentar num banco da praça? Pode, você tem o direito de usar esse banco da praça. Pode vir alguém e falar assim, saia agora desse banco porque eu quero me sentar no banco em que você já está sentado? Não, isso não seria adequado, isso não seria conveniente. Tá? Ninguém tem o direito de expulsar você que está sentado num banquinho da praça para que essa outra pessoa se sente ali no seu lugar. Tá? Então, enquanto você está usando um determinado terreno, aquele terreno é seu. Você não tem a propriedade dele, mas você tem a posse, você tem o direito de uso daquilo. Tá? No momento exato em que você não quer mais usar aquilo ali, você sai, abandona, vai embora para outro lugar, você já não tem mais a posse daquilo ali. Você já não está mais no controle imediato daquele terreno. Tá? E aí, outro grupo, outro indivíduo pode vir e se apossar dele temporariamente também, enquanto estiver usando. Então, o que Rousseau está tentando propor aqui, quando ele fala de propriedade coletiva, não é dizer que tudo é de todo mundo ao mesmo tempo, mas é que tudo é de todo mundo em potencial. Tá? Você está usando um determinado terreno X, ele é seu enquanto você usa. No minuto em que você decide sair dali e ir para outro lugar, porque você está cansado de morar naquela área, porque você já não quer mais aquela área, né? Você abandona aquilo e vai para outro canto, o que vai acontecer é que outro indivíduo vai poder vir e usar, porque aquilo ali se tornou um terreno desocupado. O que não pode, na visão de Rousseau, é um indivíduo botar uma cerca num terreno, falar é meu, ele não está usando o terreno naquele exato momento, mas a cerca está lá e ele vai dizer que é dele. E aí, se alguém quiser usar aquilo ali, tem que pagar dinheiro para ele. Isso, para Rousseau, é um ponto de vista imoral, isso é uma prática imoral, porque você está cobrando pelo uso de uma coisa que foi dada a toda a humanidade em conjunto pela própria natureza. A natureza deu o solo, deu as árvores, deu o oxigênio para todo mundo poder usar. Tá? Não para que um indivíduo tenha o controle daquilo e se beneficie lucrando em cima do uso pelos outros. Tá? Então, para Rousseau, por exemplo, um sujeito que tem um terreno que ele não usa e ele mantém alugado, um sujeito cujo modo de vida consiste em obter riqueza alugando casas para outras pessoas, ela não trabalha, ela só aluga terrenos para outras pessoas, casa para outras pessoas. Para Rousseau, isso é imoral, uma prática imoral, uma prática incorreta, porque essa pessoa está se aproveitando de um terreno, né, de um espaço físico no planeta Terra, que em algum momento histórico do passado foi obtido de forma violenta, tá? E que ela não tem direito moral, ético de usar aquilo para esse fim. Ela tem direito de usar uma casa para morar, mas ela não tem direito de ter 30 casas, morar em uma e alugar as outras 29 para obter lucro. Essa é a visão de Jean-Jacques Rousseau. Tá? Nesse sentido, ele é favorável à eliminação da propriedade privada e transformação disso em propriedade coletiva, na qual todo mundo tem o direito de usar, mas quando para de usar, aquilo ali pode ser usado por outra pessoa. Tá? Uma pessoa não pode expulsar alguém que está usando uma propriedade, mas essa pessoa que está usando a propriedade, ela só tem o direito de usá-la, tá? Enquanto ela estiver ali presencialmente. No momento que ela sai e vai para outro lugar, ela não pode mais. Mesma coisa, por exemplo, um indivíduo que tem uma casa na cidade do Rio e uma casa de praia na região dos lagos. Isso, para Rousseau, seria errado, né? Você é dono da casa em que você mora aqui no Rio. Se você tem mais de uma casa, não, porque de vez em quando eu vou lá para a região dos lagos e fico naquela casa, isso para Rousseau
seria errado, tá? Até porque na época de Rousseau não existia muito essa noção que a gente conhece hoje de turismo, de você ficar numa área um tempo, aí depois você vai temporariamente para outra área e fica um pouquinho, aí depois você volta para sua casa de origem. Isso para Rousseau não era uma prática comum ou conhecida, né? Para ele só existia moradia em caráter permanente. E aí ele tinha essa revolta contra essa situação de alguns indivíduos terem muito, né? E aí, quanto mais esses indivíduos têm, mais eles conseguem ter, e outros indivíduos têm muito pouco. Tá? Porque quem ganha muito pouco, para Rousseau, acaba gastando quase tudo que ganha para sobreviver hoje. Quem já tem muito, gasta um pouquinho para sobreviver, sobra muito, e esse muito que sobra, esse indivíduo acumula para obter ainda mais propriedade privada e ficar cada vez mais rico. Isso, para Rousseau, gera uma enorme desigualdade, e Rousseau era um filósofo que se colocava de forma absolutamente contrária à desigualdade. Rousseau vai dizer que todos os seres humanos nascem iguais, que todos são iguais na origem, e que, portanto, não é correto que alguns tenham mais riqueza e com isso tenham mais benefícios, mais acesso à saúde, mais acesso a luxo, a conforto e tudo mais. Tá? Como é que, para Rousseau, a gente resolve essa situação que existe hoje, então, de uma sociedade corrompida e gananciosa a partir da propriedade privada? Rousseau diz que a sociedade deveria se reunir e reformar, restaurar, restabelecer o contrato social. Para Rousseau, a sociedade ela se organiza em torno de um contrato. É um contrato da sociedade, por isso um contrato social. Como é que funciona isso? Um contrato é quando duas ou mais partes fazem um acordo de vontades. Eu, professor Caio, tenho um celular e quero vender para você, que é meu aluno, que é minha aluna. Tá? E aí eu tenho a vontade de vender e você tem a vontade de comprar. Eu estabeleço um preço em dinheiro que eu quero receber. Você aceita aquele preço, você está disposto a abrir mão do valor para ter o produto, eu estou disposto a abrir mão do produto para ter o valor pago. Tá? Isso é um contrato. São duas partes, né? No mínimo, pode ser mais, que têm uma vontade convergente. E aí elas misturam essas vontades convergentes para obter um resultado final. Para Rousseau, a vida em sociedade como um todo consiste nisso. Tá? Milhares de indivíduos, talvez milhões de indivíduos, cada um tem uma vontade, que é a vontade de viver em sociedade. Por quê? Porque viver em sociedade traz benefícios. Viver em sociedade, por exemplo, permite que você não precise se especializar em todas as funções. Você não precisa ser o seu próprio médico, o seu próprio mecânico, o seu próprio professor. Você pode se especializar em fazer uma coisa, por exemplo, e aí você pratica essa atividade em prol da sociedade e a sociedade pratica as suas outras atividades em prol de você. Imagina se eu fosse andar pela rua e eu tivesse que sair com uma vassoura varrendo a rua por onde eu vou andar, porque ela está tão entulhada de lixo que eu não consigo nem passar pela calçada. Então eu tenho que primeiro passar, varrer a rua para chegar onde eu preciso chegar. Isso para Rousseau, né, é extremamente inconveniente. O fato de existir um indivíduo lá, um gari para fazer a varrição da rua, né, tem alguém que faz aquela atividade em prol da coletividade, isso é extremamente útil e eficaz. Rousseau ele entende que viver em sociedade é útil, é necessário, é bom para o ser humano, não é um problema, não é uma coisa ruim. A vida em sociedade permite que cada indivíduo contribua com um pouquinho, tá? E receba alguma coisa em prol também, em troca. Né? Então, por exemplo, imagina que você quer viver num lugar que está limpo, que o asfalto está de boa qualidade, que a iluminação da rua também funciona para você poder andar à noite. Isso só é possível quando você vive em coletividade. Só que viver em coletividade implica que você tem que dar alguma coisa para receber alguma coisa. Pensa você aí na sua casa, tá? Seu pai e sua mãe te dão algo, seu pai e sua mãe te dão saúde, te dão educação, te dão segurança, te dão carinho, né? Nada mais justo que você dar isso em troca também. Nada mais justo que você arrumar o seu quarto, nada mais justo que você ajudar a limpar a casa, a lavar a louça. Tá? Então, no final das contas, você se beneficia de viver nessa coletividade chamada família, tá? Essa coletividade aí em que você vive dentro da sua casa. E aí é correto, é justo que você também contribua com isso. Não é certo que a sua mãe e o seu pai façam tudo para você em casa e você não lava nem sequer um copo. Você não se oferece nem sequer para tirar a roupa que está lavada da máquina e pendurar no varal. Isso não seria justo, tá? Porque você vive numa coletividade, então você dá e você recebe, e isso tem que ser na mesma medida. A sociedade, então, ela tem que se organizar novamente para que todo mundo dê e receba, tá? Para que não tenha alguns indivíduos só dando
contribuindo, trabalhando sem nada receber, e alguns indivíduos só recebendo, só usufruindo, só lucrando, sem nada trabalhar, sem nada oferecer. Todo mundo tem que estar aí nessa mesma medida, se organizando e contribuindo, tá? E para que o contrato seja justo. Não é justo eu fazer um contrato de compra e venda com você, no qual você me dá o dinheiro, mas eu não te dou o celular, né? Porque eu estou ganhando sem nada oferecer em troca, você está perdendo sem nada receber em troca, tá? Para Rousseau, então, essa sociedade ela se reorganiza a partir da vontade geral da coletividade, dos indivíduos, tá? A vontade geral da sociedade. Para Rousseau, então, o que deve guiar, o que deve nortear o governo, o que deve nortear a ação do Estado, tá? É a soberania popular. É a soberania que vem do povo. É o poder que emana do povo. Essa expressão, o poder emana do povo, emanar aqui, emanar, significa provir, vir, ter origem em. Tá? Então, o poder tem origem no povo. O poder emana do povo. Essa frase ela está na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira diz que todo o poder emana do povo e deve ser em seu nome exercido. Tá? Isso é o princípio básico da democracia. Jean-Jacques Rousseau é considerado um filósofo democrata, tá? Defensor da democracia, porque defensor da soberania popular, da vontade geral. Como funcionava o governo na época em que Rousseau vivia? A gente estava falando nessa época de um absolutismo de direito divino, em que toda a vontade aplicada na sociedade não era a vontade do povo, mas sim a vontade do soberano, por isso soberania, a vontade do monarca. O rei fazia o que ele bem entendia da sua cabeça, ele não devia satisfações a ninguém, ninguém poderia contestar, contrariar o que o rei dissesse ou determinasse. Se o rei dissesse, Joãozinho, vou te matar, mas por que eu não fiz nada de errado? E o rei fala, não, mas eu vou te matar porque eu quero, porque eu tô afim, porque hoje eu acordei com essa vontade aí, eu acordei com esse desejo, com esse instinto e quero que você morra. Era mais ou menos assim que a sociedade funcionava. O Joãozinho ele poderia ser morto sem ter feito nada de errado, bastava que o rei quisesse e assim determinasse. Ponto final, acabou. O rei ele tinha um poder ilimitado, o rei concentrava os três poderes. Isso para Rousseau era horrível, isso era terrível. Tá? Isso era um governo corrompido, isso era um governo errado. Era um indivíduo se beneficiando, controlando tudo. Tá? Para Rousseau, a sociedade seria mais justa e mais equilibrada se todo mundo pudesse votar, participar, contribuir e escolher. E, portanto, o que o Estado faz não é a vontade de um indivíduo, não é a soberania do soberano, não é o poder individual do soberano, mas sim uma soberania, um poder que vem de toda a população em geral. Então, se você tiver que entender aí princípios básicos de Jean-Jacques Rousseau, o ser humano tem uma natureza humana boa, positiva, que só acaba se corrompendo, dando errado no meio do caminho por causa da propriedade privada. A forma de consertar isso é acabar com a propriedade privada e estabelecer uma propriedade coletiva, uma propriedade comum de toda a sociedade. E para mudar essa sociedade que a gente tem hoje e chegar nessa que ele considera ideal, era necessário restaurar, restabelecer, refazer o contrato social a partir da vontade geral da população. Todo mundo indo para uma urna lá e votando e dizendo o que é aquilo que quer, que deseja, para que a sociedade se tornasse mais justa e mais equilibrada. Segundo alguns, o Jean-Jacques Rousseau ele é um antecessor, ele é um antepassado e um inspirador dos ideais socialistas que vão surgir no século XIX, tá? Principalmente os ideais de Karl Marx, né, do socialismo científico, mas enfim, de diversas correntes socialistas. Ele é, sem dúvida, um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa. Juntos, entendido? Então vamos agora para a enciclopédia. Tá? Nós temos hoje uma enciclopédia incrível, digital, coletiva, colaborativa, chamada Wikipédia. Tá? Se não me engano, wiki é um termo havaiano, tá? Me lembro de ter lido isso na explicação, na definição da Wikipédia. Wiki é um termo havaiano que significa colaboração, todo mundo, né, contribuindo com um pouquinho e tal. E pédia vem do termo enciclopédia. Tá? Isso é o significado do termo Wikipédia. O que é a Wikipédia? É uma enciclopédia digital e colaborativa na qual todo mundo pode contribuir fazendo um verbete, pegando um termo lá qualquer e dando a sua contribuição. Então, suponha que, por exemplo, você é um especialista na música do Justin Bieber. Você sabe tudo sobre... Não, melhor, Justin Bieber acho que já está fora da moda. Você sabe tudo sobre K-pop.
Você é fã de todas as bandas de K-pop, você entende absolutamente tudo, sabe todos os nomes de todos os cantores, todas as músicas, todas as letras, todos os gostos de cada um, quem namora com quem não namora com quem tem o cabelo azul, amarelo, verde, enfim. Você sabe tudo sobre K-pop, tá? E aí você entra na página da Wikipédia que fala sobre K-pop e você descobre que tem vários erros, inconsistências ou lacunas, coisas que não estão ditas ali. E que você sabe a informação. Você que está me ouvindo, você pode ir lá na página da Wikipédia, editar, alterar as informações e colocar as informações que você considere correta, tá? É óbvio que isso dá margem, por exemplo, para que alguns indivíduos vandalizem páginas da Wikipédia, alterem de forma errada, né? De forma propositalmente errada às vezes. Muitas vezes isso é motivado por questões políticas, você entra na página de um político que não gosta e altera para falar mal dele, enfim, isso pode acontecer, está sujeito a erros, está. Mas havia uma pesquisa alguns anos atrás que colocava o percentual de erro da Wikipédia num percentual muito próximo de erro das enciclopédias tradicionais. As enciclopédias tradicionais tinham um percentual de erro em torno de 1 ou 2%, e a Wikipédia também estava ali num percentual de erro em torno de 1 ou 2% das informações trazidas. Tá? Então isso demonstra para a gente que a Wikipédia, a princípio, mesmo estando sujeita a erros e falhas, é um bom mecanismo de informação. É óbvio que ninguém deve confiar na Wikipédia cegamente, mas ela é um bom princípio para você começar a entender e conhecer mais sobre um determinado tema e poder depois se aprofundar numa pesquisa sobre esse tema e complementar as informações. A Wikipédia ela não deve ser um ponto de chegada, né? Agora que eu li a Wikipédia, cheguei no meu conhecimento, pronto, vou parar de pesquisar. A Wikipédia deve ser, sobretudo, isso sim, um ponto de partida. Agora eu comecei a ler a Wikipédia, comecei a entender esse assunto, deixa eu ir para outros temas, para outras fontes de informação e me aprofundar mais. Tá? A Wikipédia ela é fortemente inspirada na Enciclopédia Francesa. A Enciclopédia Francesa foi um projeto editorial formado por vários volumes, por vários livros, tá? Organizados de forma alfabética. Nesse sentido, era como se fosse um dicionário. Sabe quando você pega um dicionário, você tem em ordem alfabética a definição de vários termos? A enciclopédia, criada lá no século XVIII na França, ela era exatamente igual. Ela estava em ordem alfabética, tá? E aí, vamos supor que você abria lá na letra A e estava lá a palavra Alemanha. Tá? Hoje em dia, nos nossos dicionários tradicionais, as definições elas tendem a ser muito sucintas, muito pequenas, muito limitadas. Lá na enciclopédia do século XVIII, a enciclopédia francesa, a gente vai ter definições com dezenas de páginas. Às vezes você abria lá no tema Alemanha e aí você tinha 30 páginas falando sobre a Alemanha. É muito mais aprofundado que um mero dicionário. Tá? Falava-se sobre economia, política, história, sociedade, cultura, religião da Alemanha. Aí depois você tinha um outro verbete lá na enciclopédia, na letra B, que era Brasil. Ele falava tudo sobre o Brasil. Você tinha lá na letra M falando sobre música, tá? M, música. Aí vinha alguém que conhecia sobre teoria musical, explicava o que era a música, como a música pode ser composta, como ela se organiza, sua relação com a matemática, etc, etc. No final das contas, esses dois sujeitos que estão aparecendo aí na imagem, o Diderot e o D'Alembert, foram dois dos organizadores dessa enciclopédia. Tá? Eles chamaram centenas, né, mais de uma centena de contribuidores, de indivíduos que conheciam diversos temas, para que cada um falasse daquele tema que conhecia. Por exemplo, o filósofo que a gente acabou de ver anteriormente, o Jean-Jacques Rousseau, ele foi chamado para contribuir com a enciclopédia dentro do tema música. Ele entendia muito sobre teoria musical, e aí o Jean-Jacques Rousseau ele contribuiu com as informações que ele conhecia sobre música, ele compôs um pequeno artigo lá de algumas, sei lá, 5, 10 páginas, falando sobre como é que era a música, a teoria musical e tudo mais, né? Óbvio que dá para você escrever dezenas de livros sobre música. Você escrever um pequeno artigo de 5 a 10 páginas é uma introduçãozinha, é um comecinho da informação que você precisa para aprofundar os seus estudos. Tá? Havia nessa enciclopédia dezenas de milhares de artigos e milhares de imagens que estavam ali ilustrando esses artigos, né? Formado aí por esses inúmeros contribuidores. A ideia aqui da enciclopédia era reunir o conhecimento humano. A ideia era
que, se você quisesse conhecer algum tema, você não precisava a cada vez redescobrir a roda. Imagina se cada indivíduo, para conhecer um tema, ele começasse a pesquisar do zero. Ele nunca sabe nada sobre tema nenhum, ele tem sempre que começar do zero. Isso dificultaria o avanço da ciência, o avanço do conhecimento. Se, no entanto, você já parte de um ponto de partida que é bem avançado, você já está pegando todas as contribuições anteriores que outros seres humanos antes de você já aprenderam sobre aquele assunto, isso te permite caminhar um pouquinho mais. Tá? É como se fosse aquele exemplo daquele esporte, a corrida de revezamento. Tá? Tem alguém com um bastão, esse bastão é o conhecimento, tá? Sobre um determinado tema. E aí tem alguém que pega aquele conhecimento no começo da corrida, corre, 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 avança, 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 só que aquela pessoa ela tem uma vida limitada na Terra, ela não pode conhecer tudo sobre todos os assuntos. Vai chegar um momento em que ela vai deixar de existir e o conhecimento que ela produziu vai ficar parado naquele ponto ali. E aí vem a outra pessoa, né, dessa corrida de revezamento, pega o bastão e avança um pouco mais. Tá? Se, no entanto, a gente tivesse sempre que pegar o bastão lá no começo da corrida, a gente nunca conseguiria chegar no final. A gente chegaria sempre mais ou menos no mesmo ponto. Tá? Porque a vida dos seres humanos ela tem mais ou menos a mesma duração. Não tem um indivíduo que um grupo que vive só 5 anos e outro indivíduo que vive 500. Né? A expectativa de vida dentro de uma sociedade ela é mais ou menos igual. Tá? Então, isso acaba provocando aí uma limitação no conhecimento. Se, no entanto, você já consegue pegar o conhecimento já iniciado e simplesmente avançá-lo ainda mais, a gente vai conseguir ter uma situação na qual, como coletividade, como conjunto, a espécie humana vai saber cada vez mais sobre determinado assunto. Isso era aí a enciclopédia e seu principal objetivo. A gente entra agora, finalmente, vamos fazer um resuminho antes de avançar um pouquinho mais. Tá? O que era o iluminismo? O iluminismo ele tinha um ponto de vista crítico sobre a sociedade em que ele estava sendo desenvolvido. Ele criticava a religião, a política, os costumes dessa sua sociedade. E ele estabelecia um ponto de vista racional para fazer essa crítica, crítica e racionalismo. Tá? Havia uma defesa da liberdade, da tolerância e da igualdade. Tá? Já no aspecto político, o iluminismo ele era marcado pelo liberalismo político, seja o do Voltaire, seja o do John Locke, pela proposta da divisão dos 3 poderes, da separação do poder do Estado em 3 instâncias, executivo, legislativo e judiciário. Tá? A grande definição de absolutismo é o governo que reúne os 3 poderes numa só pessoa. A ideia aqui era dividir esse poder em vários grupos e indivíduos. Tá? E um governo popular, um governo democrático, essa ideia do Jean-Jacques Rousseau. Por último, nos aspectos econômicos, a gente vai ter uma influência da fisiocracia e do liberalismo econômico britânico. Tá? Vamos avançar aqui para resolver uma questãozinha. Aponte a alternativa incorreta no que se refere ao movimento iluminista. Era uma ideologia voltada para a defesa da liberdade, do progresso e do humanismo? Verdadeiro. Tá? Tudo isso aqui é verdadeiro. Defesa da liberdade, defesa do progresso, da ciência, humanismo, né? A defesa da razão humana, desse atributo humano, né? O humanismo aqui como valorização da razão. A razão é um atributo humano. Tá? Letra B, exacerbação do espírito crítico. Sem dúvida, o iluminismo ele era muito crítico, notadamente diante da alienação promovida pela igreja. O que ele quer dizer aqui com o termo alienação? Alienação significa estimular as pessoas a não pensarem com a própria cabeça, mas sim aceitarem verdades prontas impostas por alguém. Ele está argumentando aqui na questão que a igreja impunha sua forma de pensar sobre a sociedade e que os indivíduos não podiam se posicionar de forma crítica em relação ao que a igreja ensinava. Né? E aí vem o iluminismo para fazer essa crítica. Isso aí, basicamente, são as ideias do Voltaire, que era um pensador iluminista, está correto dentro do contexto iluminista. Tá? Surgimento de novas propostas econômicas, instrumentalizando o capitalismo em ascensão. Ou seja, tem novas propostas aqui que acabam favorecendo o capitalismo, como a ideia de que o Estado não deve interferir na economia e de que a riqueza é produzida pelo trabalho industrial. Isso é o liberalismo. Está certíssima a letra C. Tá? Letra D de dado. Lançamento de teses que justificavam o direito divino dos reis? Não. O que a gente vai ter no iluminismo é uma proposta de que o rei, ele se governar, ele deve governar baseado na razão, que é o caso do despotismo esclarecido, lá o Voltaire pensando essa questão, ou se a gente estiver indo para uma teoria de Jean-Jacques Rousseau, a gente pode considerar aqui que a soberania ela não deveria estar mais nas mãos do soberano, do rei, né, de direito divino, mas sim nas mãos da sociedade, então está errada a letra D. Letra E, publicação das enciclopédias destinadas a fornecer aos leitores um resumo dos conhecimentos produzidos pelo homem até então. Foi a última coisa que a gente falou até agora. Né? Tudo está correto, exceto a letra D.
O iluminismo de forma nenhuma favoreceu o direito divino dos reis. Tá? Então, tá aí o gabarito, realmente a resposta que você espera dessa questão, né? É a frase incorreta. Questão aí da Universidade Estadual da Paraíba. Tá? Vamos agora sim avançar para o despotismo esclarecido. Tá? Em primeiro lugar, perdão. Em primeiro lugar, o que significa a expressão despotismo esclarecido? Despotismo vem de déspota. O que é um déspota? Um déspota é alguém que tem poder absoluto. Tá? Então, despotismo aqui é sinônimo de absolutismo. Só que esse absolutismo ele não é o mesmo que vigorava na Europa até então. Não era o despotismo, não era o absolutismo de direito divino. É um absolutismo racional. É um absolutismo esclarecido. É um absolutismo que segue as ideias do esclarecimento. Esclarecimento aqui é sinônimo de iluminismo. Então, é, entre aspas, um absolutismo iluminista. Tá? E aí você vai me dizer, opa, estou me confundindo. Porque se o iluminismo, de forma geral, ele era contrário ao absolutismo, ele criticava o absolutismo, como é que a gente vai ter um absolutismo iluminista? Justamente por isso. Porque como havia uma enorme crítica dos iluministas aos reis absolutistas, alguns desses reis eles vão pensar o seguinte... se eu, rei, continuar vivendo e governando como os meus antepassados faziam, né, por meio dessa teoria de direito divino, as críticas elas só vão aumentar, elas não vão diminuir. Então, o que eu, rei, vou fazer? Eu vou pegar algumas dessas críticas iluministas e vou falar, ok, vocês estão corretos, iluministas. Eu vou mudar a forma de ser, de agir, de me comportar nesse aspecto aqui que vocês criticaram. Com isso, vocês, pensadores iluministas, não precisam mais me criticar. Então, no final das contas, o despotismo esclarecido foi uma incorporação de filósofos e pensadores a cortes absolutistas. Alguns reis absolutistas começaram a convidar filósofos e pensadores que eram críticos do absolutismo para virem viver junto com eles aqui no palácio. Ó, tem um quarto aqui no palácio para você, eu vou bancar você, eu vou pagar suas contas, eu vou te dar comida, eu vou te dar dinheiro, se você, filósofo, ficar aqui vivendo comigo no palácio e me inspirando, me ajudando, me dando ideias de como eu posso melhorar o meu governo. Com isso, o que esses reis absolutistas estão fazendo é tentar um pouco diminuir a crítica. Tá? Porque alguém que é criticado e não muda o seu comportamento continuará sendo criticado. Alguém, no entanto, que é criticado, aceita essa crítica, modifica a sua conduta, o seu comportamento para melhorar, para contornar essa crítica, a crítica acaba diminuindo. Né? É como se as pessoas dissessem, não, vamos parar de criticar o fulano, porque quando a gente criticou, ele seguiu o que a gente estava propondo. Então pronto, já que ele já está seguindo o que a gente propôs, a gente não precisa mais criticá-lo. Então, o despotismo esclarecido foi uma estratégia inteligente de alguns desses reis absolutistas para tentar melhorar, mudar a sua imagem e parar de ser criticado. Só que, então a gente vai ter a adoção de propostas iluministas como forma de reduzir as críticas. Só que tinha um aspecto que esses reis nunca modificavam. Tá? Eles podiam modificar quase tudo na sua conduta, na sua forma de ser e de governar, mas tinha uma coisa que eles nunca mexiam, o seu poder político. Tá? Então, esses reis, por exemplo, eles poderiam seguir propostas fisiocratas, propostas liberais de reduzir a interferência na economia, mas eles nunca fariam uma divisão dos três poderes como propôs Montesquieu. Tá? Percebe? Eles aceitavam sim a crítica, mas até certo ponto. Quando essa crítica se tornava muito profunda e ameaçava o próprio poder absoluto do governante, aí, nesse momento, eles paravam de aceitar a crítica. Tá? Eles não mudavam o comportamento nesse aspecto. Que tipos de medidas eles vão tomar? Modernizações administrativas. Era muito comum, por exemplo, que nessa época, né, os cargos políticos, os cargos públicos, o cargo de juiz, o cargo de cobrador de impostos, o cargo de escrivão, o cargo de delegado de polícia, esses cargos eles eram dados para quem fosse amigo do rei, para pessoas de quem o rei gostasse. O rei poderia vender esses cargos como forma de conseguir dinheiro. Só que com isso, o que acontecia é que muitas vezes você tinha funcionários ocupando aquele cargo, mas não eram funcionários inteligentes e competentes. Quando o rei colocava um amigo seu para ser o juiz, não necessariamente esse amigo seria o melhor juiz de todos, ele seria o mais competente de todos. Quando o rei vendia um determinado cargo de cobrador de impostos, ele não estaria vendendo esse cargo necessariamente para um indivíduo que fosse o mais honesto. Poderia ser que fosse um cobrador de impostos corrupto, que roubava o dinheiro dos impostos e que explorava a sociedade, cobrava impostos mais altos do que o normal. Enfim, o
que esses reis vão fazer quando eles fazem essa modernização administrativa? Eles começam a se basear, por exemplo, na meritocracia, a colocar para exercer aquelas funções públicas só os indivíduos mais competentes. E com isso o governo começava a funcionar melhor, de forma mais competente, mais eficiente, mais inteligente. Essa é uma questão, por exemplo, que poderia acontecer, essa modernização administrativa, né? De eliminar funcionários incompetentes, corruptos e colocar bons funcionários e honestos, né? Por exemplo, o aumento da liberdade econômica, a proposta do laissez-faire, laissez-passer, né? De o governo não se meter, deixar cada um criar a empresa que quiser, eliminar os monopólios das corporações de ofício, né? do sistema artesanal, e dar a liberdade para que quem quisesse abrir uma fábrica, uma empresa, pudesse fazer isso. Isso era uma forma de estimular a economia a crescer, né? Dando liberdade, e com isso você estava seguindo a proposta ali do liberalismo, né? Você estava abandonando a prática tradicional mercantilista. O mercantilismo ele era típico do absolutismo de direito divino. No mercantilismo, o rei controlava a economia, controlava a emissão de dinheiro, o rei controlava os monopólios, e agora o rei está eliminando os monopólios, ele está se metendo menos no que vai ser produzido, no que vai ser vendido, tá? E com isso aumenta-se a liberdade, aumenta-se a produção de riqueza. Por exemplo, esses reis eles vão tentar criar escolas, hospitais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e com isso as pessoas tendo um pouquinho mais de qualidade de vida, pararem de reclamar do governo, pararem de criticar o governo. Tá? Além disso, a gente vai ter, por exemplo, incentivos econômicos às manufaturas, o rei concedendo empréstimos para a criação de novas empresas ou diminuindo os impostos dentro de certos setores para estimular a criação de manufaturas, de novas fábricas, né? Estimular o comércio e a produção cultural. Esses reis eles começam, por exemplo, a sustentar filósofos para que esses filósofos produzam novas ideologias, novas ideias e com isso a situação do país melhore. Reformas legais, a gente vai ter a abolição da pena de morte em algumas regiões, a gente vai ter a abolição, o fim das torturas em certas regiões, né? Na Prússia, por exemplo, a gente já falou sobre o que era a Prússia na aula passada. Na Prússia, por exemplo, o rei Frederico o Grande, ele vai acabar com a pena de morte, com as penas de tortura, as penas cruéis, porque ele considerava que essas penas, elas não ajudavam a tornar a sociedade mais segura, pelo contrário, elas só criavam uma imagem de governo autoritário e violento, tá? A abolição das relações servis, e com isso você está liberando mão de obra que estava presa num sistema ainda feudal para entrar como mão de obra assalariada num sistema capitalista. Isso vai estimular o desenvolvimento capitalista. E, por fim, tolerância religiosa, o fim das perseguições religiosas que valeram durante muito tempo, desde a Reforma Protestante até esse momento. Você teve perseguição religiosa aqui ou acolá. Lembre do caso da Inglaterra, né, da igreja anglicana, que brigava com o catolicismo, que brigava com os puritanos, enfim. Você tem essas questões aí religiosas durando muito tempo também, até que chega o despotismo esclarecido, né? Ou, lá no caso da Inglaterra, chega a burguesia ao poder com a Revolução Gloriosa, né? Mas nos países que não tiveram uma revolução burguesa, como a Inglaterra, no caso da Prússia, no caso da Rússia, no caso de Portugal, no caso da Espanha, a gente vai ter aí alguns movimentos de tolerância religiosa. Tá? Maiores governantes que representavam isso. Na Prússia a gente vai ter o Frederico II, Frederico o Grande. Na Rússia a gente vai ter Catarina II, tá? A Grande. No Sacro Império Romano Germânico a gente vai ter José II, curioso, né? Todos esses eram normalmente os segundos com o seu nome naquele país. Enfim, só uma coincidência. Nesse caso aí não tem nenhuma relação de causa e efeito, não. Tá? É uma coincidência que seja o Frederico II, a Catarina II e o José II. E no caso de Portugal, a gente vai ter o Marquês de Pombal. Eu não vou falar muito de Marquês de Pombal agora. Tá? O Marquês de Pombal é o que ilustra, né, é o que ilustra esses slides aqui. Esse senhor, né, é o Marquês de Pombal, tá? Eu não vou falar muito de Marquês de Pombal agora, porque vamos ter um capítulo em que a gente vai falar detalhadamente sobre o que Marquês de Pombal propôs, cada coisa que ele estabeleceu e implantou, cada mudança, cada reforma administrativa, enfim. Então, não vou entrar nesse assunto agora para falar do Pombal, mas saiba que em Portugal a gente vai ter esse Marquês de Pombal como sendo um representante aí do despotismo esclarecido. Ele não era o rei, mas ele era uma espécie de primeiro-ministro do rei. Tá? Vamos resolver uma questãozinha aí para falar sobre despotismo esclarecido. Tá? Vamos lá. O apogeu, o auge do despotismo esclarecido na Prússia foi atingido no governo de Frederico II, o Grande, influenciado principalmente pelo ideário de Voltaire. Falamos aí que Voltaire foi viver na corte, né, desse déspota esclarecido. O rei acreditava... Voltaire acreditava que o rei era o coração, a alma e o cérebro do Estado.
Para o monarca, para o rei, o objetivo de governo era o bem comum, a preocupação com os interesses, felicidade e bem-estar do povo. Ao assumir o poder, Frederico II adotou uma série de medidas como confisco de bens e propriedades da igreja, distribuindo essas terras aos nobres. Não, em primeiro lugar, porque defesa da propriedade privada, né, era uma questão do iluminismo que esses reis vão incorporar. Tá? Então, eles não eram violadores da propriedade privada, porque isso considerava-se que era uma forma de atrasar a evolução do sistema econômico. Tá? Elevação de impostos de captação sobretaxando os camponeses prussianos, o que aumentou as receitas do Estado? Não, o que a gente vai ter aí é uma diminuição dos impostos dos camponeses, porque eles vão se livrar das obrigações feudais, dos laços de servidão. Como servos, esses camponeses eles eram obrigados a pagar impostos feudais. Agora eles estão livres disso, né? E com isso eles vão ter redução dos impostos que eles eram obrigados a pagar. Está errado isso aqui também. Tá? Abolição das torturas aos presos políticos, concedendo aos prussianos liberdade de expressão. Liberdade de expressão era uma ideia de Voltaire. Voltaire influenciou o Frederico II. Você já pega essa pista aí de como resolver a questão a partir desse enunciado, quando diz que o Voltaire influenciou o Frederico II e o Voltaire era o grande defensor da liberdade de expressão. E a abolição das torturas aos presos políticos foi uma coisa aí que eu falei para você, né? Que era a proposta desses monarcas. Letra D de dado, manutenção do regime de servidão, está errado, a gente falou diretamente disso. E letra E, criação de um tribunal de justiça para julgar delitos da nobreza e promulgação de uma constituição baseada em princípios democráticos. Opa, princípios democráticos? Eu falei que esses monarcas eles evoluíram, que eles modernizaram diversos aspectos do seu governo, exceto um. Eles nunca abriram mão do seu poder político. Eles nunca dividiram o poder, eles nunca transferiram o poder para a sociedade. Tá? Então tá errado isso aqui também, tá errado aqui quando fala de manutenção da servidão. Só sobra mesmo a letra C. A, B, D e E tem erros e a letra C é a única correta. Percebe? Tamo juntos? Faz sentido? Espero que sim. A gente com isso acaba iluminismo, a gente chegou até o despotismo esclarecido. Na próxima aula, a gente já começa a falar sobre a independência dos Estados Unidos, a chamada Revolução Americana, que vai ser aí uma influência para a gente chegar na Revolução Francesa. Gente, por hoje é só. Beijos, abraços, fiquem bem e, sobretudo, lavem bem as mãos.